Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma edição do Camarote FC, programa que abre espaço para receber os dirigentes dos grandes clubes do nosso futebol. Hoje temos a honra de receber Giovanni Luigi, presidente do Esporte Clube Internacional Colorado Gaúcho. Bem-vindo, presidente, à edição 25 do Camarote FC. Para mim também é uma alegria estar aqui, poder falar das coisas do Internacional, poder me dirigir a toda a nação colorada e a todo o Brasil, para que os torcedores de outros clubes também possam saber mais do Internacional, da sua gestão. Maravilha. Ao meu lado, companheiro de sempre, José Maria de Aquino, para a edição 25 do Camarote. 2 anos de Camarote FC, estamos comemorando hoje aqui. Devia ter bolinha aqui, com 25 anos, bodas de prata, faremos boda de ouro e o centenário também comemoraremos, se Deus quiser. E agradecendo ao presidente, que vai contar a história de como o grande clube, que é o Internacional, é um dos dois apenas, não é? Que tem o estádio particular cedendo para a Copa, é o Atlético Paranaense e o Internacional. Isso aí não é para qualquer um, com o esforço do Internacional, do seu associado, com aquela turma que muitas vezes enfrentou a Coreia. Não é, presidente? Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço o convite. Não é fácil. E o presidente tem muita novidade para anunciar aqui sobre esse projeto do Internacional para 2013 e 2014. E por causa disso, a gente trouxe 2 jornalistas convidados para entrevistar o presidente Giovanni Luigi. Diogo Olivier, jornalista do jornal 0 Hora de Porto Alegre, um gigante no Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao Camarote FC, Diogo. Eu é que agradeço o convite. Tomara que não seja o único, né? Tomara que é o primeiro e que não seja o único. Espero voltar outras vezes. Maravilha, maravilha. E nosso companheiro do Sport TV, o Neo Carioca, Jader Rocha, gaúcho radicado no Rio, companheiro do Premier FC, do Sport TV, do PFC Internacional, trazendo todo o seu conhecimento sobre o Internacional, sobre o futebol gaúcho. Bem-vindo ao Camarote FC, Jader. Obrigado a vocês pelo convite, uma honra estar participando desse programa aqui, e sempre importante a gente poder fazer questionamentos a respeito, né, dos grandes clubes do nosso futebol, e o Inter é um belo exemplo, e tomara que o programa seja realmente para esclarecer, para trazer coisas interessantes para a torcida, não só do Inter, mas também para o torcedor brasileiro que gosta do futebol, né? Obrigado pelo convite. Obrigado a você. E todo mês você, sócio Premier FC, assinante do PFC Internacional, pode nos ajudar a fazer o programa enviando as suas perguntas pelo endereço do nosso site que você vê aí na tela. Você já sabe, tudo o que você quer saber sobre seu clube de coração, você tem a chance de perguntar aqui no Camarote FC. Presidente, eu vou abrir o programa com uma pergunta que todo sócio, todo torcedor do Internacional deve estar querendo fazer ao senhor nesse momento. Nós estamos aí para menos de 1 ano e meio, né, da realização da Copa do Mundo. Porto Alegre sede o estádio do Beira-Rio, uma das sedes, das 12 sedes da Copa do Mundo. Como é administrar um clube que tem mais de 100 mil sócios? Eu diria, talvez, sem medo de errar, que seria o Clube das Américas com o maior número de associados em dia, né? E qual é o que o sócio, o que o torcedor do Inter pode esperar desse futuro que vem aí, esse ano e meio brilhante para o Internacional? Bem-vindo ao Camarote. Obrigado. Agradeço muito a oportunidade, porque, como eu falei no início, eu entendo que esse é um canal que a gente pode divulgar as coisas do Internacional para toda a nação brasileira, mas também poder me dirigir aos milhões de colorados que hoje nós temos e como tu colocaste, hoje o Internacional tem 104 mil associados. Em toda a América Latina é o clube que tem o maior número de sócios. E isso faz uma diferença enorme, seja no aspecto financeiro, que é uma receita que o clube hoje tem mensal, e que dispõe dela para fazer frente, e por isso que também o Internacional tem crescido tanto, sem contar a interatividade. Porque nós temos um banco de dados extraordinário, de mais de 104 mil pessoas, que o clube tem, através da sua área comercial, através da sua área de marketing, trabalhado essa questão, tem promovido uma série de ações justamente para que a gente vá mantendo e aumentando o número de associados. Nós tivemos um desafio na época do centenário, em 2009,
que era de chegar aos 100 mil sócios. O Internacional chegou lá, aos 100 mil sócios, ultrapassou um pouco essa barreira e vem mantendo. Para mim é fundamental que a gente continue mantendo esse número de sócios e buscar um número maior de associações. Porque, além do aspecto financeiro, como eu disse, a questão do associado poder interagir, nós temos também a questão que o associado ele pode participar da vida do clube, pode participar das eleições do clube, como vem participando já. O Internacional pioneiramente estabeleceu no Brasil a votação através do seu sócio. E eu entendo que hoje o diferencial do clube, comparando com os demais clubes do Brasil, é o seu número de associados. Por todos os aspectos que eu elenquei, e isso faz com que a gente possa, mantendo esse número de associados, enxergar ali na frente um crescimento maior do clube ainda. Porque hoje nós temos um planejamento estratégico que mostra que nós, em aproximadamente 5 anos, deveremos ter 150 mil associados. E o clube vem fazendo ações nesse sentido. Em 5 anos, praticamente quase 50% e isso a gente vem fazendo ações no interior do estado, em praças, em vários locais. Por exemplo, em Porto Alegre nós temos locais que o Diogo e o Jader conhecem, o Parcão, a Redenção, esses locais, a usina do gasômetro, o Parque da Harmonia, o clube vem fazendo ações nesses locais. Nos finais de semana, pega o seu ônibus, vai o pessoal da secretaria do clube, da área de marketing do clube, com pessoas preparadas para atraírem novos associados, para que aquele associado que também esteja passando por ali melhore o seu cadastro, indique outro sócio, e isso vem fazendo com que a gente consiga ir aumentando lentamente o número de associados. E essa interatividade é importante. No interior do estado nós fazemos eventos, constantemente nós fazemos eventos com os consulados. Hoje o Internacional tem consulado no Japão, tem consulado na Grécia, na China, nos Estados Unidos, onde existe essa possibilidade desse consulado organizado e orientado pelo clube na sua base de Porto Alegre, ter dados e informações, onde esses consulados acabam trazendo um número maior de associações. Esses consulados, eles ajudam até, por exemplo, no Mundial de Clubes no Japão, quando o Inter foi jogar, especificamente nessa última vez também dos mundiais, esses consulados ajudam também a organizar a chegada do clube. É impressionante, eles ajudam em todos esses aspectos e ajudam inclusive em jogadores. Porque tu muitas vezes Os Emirados também tinha, né? Também de 2010. Também tinha. Hoje nós temos jovens nas categorias de base que o consulado informou ao Internacional que naquela determinada cidade tinha alguns valores, alguns meninos que estavam chamando atenção em algumas escolinhas de futebol, em algumas coisas, e o Internacional manda profissionais para lá, acaba acompanhando e muitas vezes trazendo. Então serve também como captação. O clube tem sido competente não só nesse aspecto do gerenciamento do seu fluxo de caixa, no gerenciamento do número de associados, mas na revelação de grandes jogadores. E essa revelação de grandes jogadores, ela não é somente tu pegar um menino lá com 12, 14 anos e formá-lo um grande jogador. O Inter tem sido competente na captação de jogadores. Eu posso citar o exemplo do Damião. O Damião veio para o Internacional com 19 anos. Ele não foi formado totalmente no Internacional. Essa captação, o Oscar, ficou livre, tinha 18 anos, ele ficou livre no mercado, o Internacional captou ele. E assim por diante, o próprio Rodrigo Moledo, que hoje está atuando no Internacional. Vários jogadores são formados desde jovens, muito jovens nas categorias de base, mas eu entendo que o Internacional também tem sido muito competente na captação de jovens em todo o Brasil. E isso, então, é um grande diferencial. Presidente, desses 104 mil sócios, quantos pagam em dia efetivamente? Quanto que isso gera de receita? Não sei se dá para fazer um cálculo mensal. E o que o Inter vai oferecer como clube, enquanto clube, para esses sócios? Porque se tiver 150, sei lá, mais de 100 mil, não vai caber todo mundo nos jogos, né?
a partir do estádio remodelado, o que vai se oferecer além de assistir o jogo efetivamente? O clube vem, por exemplo, nessa questão do associado, nós já estamos, mesmo em 2006, 2005, nós já tínhamos mais de 50, 60 mil associados, um número maior que a capacidade do estádio Beira-Rio. Sim, tem jogos decisivos que só sócios vão hoje, né? A grande maioria dos jogos hoje, mesmo jogos que não sejam decisivos, tem muita venda de ingressos. A grande maioria hoje são de associados. Qual é a receita disso, presidente, que o associado ultrapassa longe a casa dos 3 milhões e 300, 3 milhões e meio de reais por mês. Por mês. Isso é um valor... Presidente. Isso num ano dá um jogador aí, né? Somando por 12? 104, daqui a 5 anos 150, não vai bater o Benfica, que tem 180, está no Guinness, mas são portugueses espalhados pelo mundo inteiro que têm o amor à pátria, né? E nem o Barcelona, porque o Barcelona também é uma questão até de política, Exatamente. né? É o catalão, onde ele estiver, ele banca o Barcelona por uma questão É uma identidade nacional. Andam até dizendo que o Barcelona ano que vem pode jogar com a camisa, com as cores da Catalunha. Mas do Internacional não, o Internacional é um time de uma região forte, bonita, grande. Há uma fidelidade, porque seguindo a pergunta, Do só jogo, paga, não tem piscina, não, é isso que você queria? A piscina até tem, mas é que o torcedor pra todo mundo. Cara, é que o torcedor tem razão. É do futebol, o torcedor do futebol. Não dá para fazer, olha, você faz meio tempo e o outro entra no outro meio tempo. Só vai caber 50 mil no Beira-Rio, né? 60? 55. Nesse período, por exemplo, agora de reforma, em que o estádio ficou com uma capacidade menor, alguns desistiram ou não? Há uma fidelidade cada vez maior. Hoje, ser sócio do Internacional, ser torcedor do Internacional é quase uma religião. É uma questão impressionante. Nós temos estudos de mais de 40 mil sócios do Internacional que ao longo do ano eles não foram nenhuma vez no estádio. Ou seja, são pessoas que têm convicção em serem associados ao Internacional e que querem contribuir com o Internacional e têm um orgulho de sair por onde eles vão e mostrar o seu documento de identidade, que é a carteira de sócio. Isso acontece muito no Rio Grande do Sul, muitas vezes tu vai em diversos lugares, tu encontra uma pessoa e tu acaba vendo que essa pessoa é associado e ele acaba não indo. Eu vou dar um exemplo assim que me chamou muito a atenção. Quando foi escolhido o novo presidente da construtora Andrade Gutierrez, da SPE que foi formada, eu fui apresentado para ele a questão de 6 meses atrás, conversei com ele, vi que ele tinha um sotaque aqui do Rio de Janeiro, conversamos um bom tempo, e no final dessa minha conversa, ele abre o paletó dele e tira a carteira de sócio do Internacional. Sabe? Ele saiu do Rio Grande do Sul em 1985, morou mais de 10 anos nos Estados Unidos, numa época que o Internacional tinha dificuldades, ele não tinha o status como clube que tem hoje, né? Nos últimos 10, 12 anos o clube cresceu muito, e ele se manteve sócio. Depois acabou vindo para o Rio de Janeiro, casou com uma carioca, tem 2 filhos cariocas aqui, e ele permaneceu todo esse tempo como associado, sem nunca ir no estádio. Então esse fato, assim como tantos outros que eu poderia ficar aqui horas contando, mostra que a pessoa ela tem aquela coisa... A ligação, né? A paixão pelo clube. Uma paixão pelo clube, uma ligação muito forte para o clube. E eu entendo que com a inauguração do estádio dentro de um ano, com o advento da Copa do Mundo em 2014, com a localização do estádio Beira-Rio, hoje nós teremos, o estádio Beira-Rio será semelhante àqueles que conhecem o Allianz Arena. Nós teremos... Localização espetacular. A localização é dentro Rio, da cidade de Porto Alegre, praticamente no centro, tendo o Parque da Harmonia, o Parque Marinha do Brasil, Marinha do Brasil do lado. Exatamente. Tem o Rio, que terá uma marina, que terá também uma ligação importantíssima com a cidade como meio de transporte. Então, o futuro do Internacional nos próximos anos, eu tenho convicção que será um clube que terá se manterá sempre entre os principais clubes do Brasil,
e terá, sem dúvida nenhuma, um upgrade tendo em vista essa Copa do Mundo. Seja pelo estádio, pelo conforto, pela estrutura toda, pela localização e seja também pela gestão que o clube vem tendo nos últimos anos. Diante disso, ainda nesse tema, presidente, foi difícil tomar a decisão de manter os jogos dentro do Beira-Rio, passando por esse período de reestruturação, de reforma, tendo em vista até a diminuição da capacidade de público e, consequentemente, a perda, de certa forma, dessa força toda que a torcida do Inter tem. A gente sabe, né? A gente que acompanha jogo no Beira-Rio há muito tempo e trabalha, conhece bem como se dá as partidas dentro do Beira-Rio, mas com a sua capacidade total. Agora, tendo essa capacidade diminuída, foi uma decisão correta, acertada? Como é que foi para lidar com isso e para manter essa posição? Só para ajudar na pergunta do Jader, a parte, o Beira-Rio está liberado na parte superior, né? A parte inferior está em obras, então o público está menos, o torcedor está menos perto, está mais distante do campo, né? E daí tem essa questão da pressão. Força também, Exatamente. Essa é uma questão muito ligada também à área do departamento de futebol. Porque se por um lado a gente perde o calor do torcedor, que está muito, quando se utiliza a arquibancada inferior, tu tem, além de ter um número maior de torcedores, tu tem o calor da torcida e isso transmite para os jogadores. A gente sempre acabou... O ex-presidente Fernando Carvalho falava no rugido das arquibancadas do Internacional e ele sempre foi muito importante. Jogar no Beira-Rio para os adversários sempre foi muito forte. No entanto, é um momento que o clube, durante aí 6 a 8 meses, vai conviver com essa questão e todos vêm entendendo que isso será para que nós tenhamos um estádio realmente em grande patamar. No entanto, nós chegamos a estudar há meses atrás, a questão de 60 dias atrás, nós estudamos essa questão e a gente mandou pessoas, por exemplo, no Esportivo de Bento, nós mandamos, há uns meses atrás, a agrônoma e o engenheiro do clube para analisar a questão da possibilidade de jogar algumas partidas ali. Em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves. Na Serra Gaúcha, o gramado estava realmente castigado pelas geadas, por uma série de circunstâncias. O Ipiranga de Erechim muito distante, a logística traria um prejuízo bastante grande para nós. E para os outros clubes também, né, que podem jogar com o Inter. E aí nós teríamos o estádio do Caxias e do Juventude. Né? O do Caxias, o presidente, na oportunidade, me ponderou pela participação que ele vinha em campeonato e também pelo estádio se localizar na Serra Gaúcha, a dificuldade de eventualmente compatibilizar com alguns jogos do Internacional. E o do Juventude, na época, nós, pela grande rivalidade, hoje, nos últimos 2, 3 anos, nem tanto. Diminuiu bastante, né? Diminuiu, mas sempre foi uma rivalidade não só dentro do campo de jogo, onde as torcidas tinham uma rivalidade muito grande, então nós entendemos que talvez não fosse o caso. E a gente vem mandando os jogos no estádio Beira-Rio. Nada que a gente não possa reavaliar, porque nada é estanque na vida, nada é definitivo, que a gente possa avaliar. No entanto, jogar no Beira-Rio, se tem essa dificuldade hoje, nós temos um gramado extraordinário, nós temos um local onde os nossos atletas estão acostumados a jogar, e isso é um facilitador, e tem também essa questão toda da logística. Então, nesse momento, a gente vem decidindo manter os jogos no estádio. E qual é o tamanho do prejuízo? Dá para fazer essa medida? Porque apenas como ilustração, tirando o título mundial, que foi no Japão em 2006, que é um campo neutro, os outros todos os títulos fundamentais da história do Inter foram todos conquistados no Beira-Rio. Os 3 brasileiros, a Sul-Americana, as 2 Recopas, as 2 Libertadores. Quer dizer, o Beira-Rio sempre foi um fator decisivo em favor do Internacional. Tem como fazer, medir esse prejuízo, por exemplo, na campanha desse Campeonato Brasileiro? Eu entendo que a campanha desse Campeonato Brasileiro, ela eventualmente não passa decisivamente por nós termos um estádio num número menor de torcedores e não estar utilizando a arquibancada inferior. Lógico que, sem dúvida nenhuma, o Internacional, sempre que os adversários foram lá, e eu tenho amigos em vários clubes hoje, ou treinadores que trabalharam lá e que hoje trabalham em outros clubes, que eles dizem que a grande diferença e a dificuldade que é de atuar no estádio Beira-Rio. É difícil a gente ter uma precisão sobre isso. Agora que há um relativo prejuízo no aspecto do torcedor poder ajudar
aos jogadores que estão em campo, sem dúvida. Financeiro, o senhor pode mensurar, presidente? Não, o financeiro ele é muito pequeno hoje jogando ali, porque nós já temos o associado que paga todo mês. Receita, né? Já paga todo mês, né? Então. Agora, presidente, se o Inter se classificar para a Copa Libertadores do ano que vem, conseguir a classificação, como o senhor fará com relação à Libertadores, com esse pique das obras acontecendo em 2013? Isso é uma questão, primeiro vamos trabalhar para que a gente classifique realmente, e aí nós teremos bastante tempo para analisar essa questão, porque isso acontecerá no final de novembro, início de dezembro, ou seja, a gente tem todo o mês de dezembro, né? E isso em questão de 10 dias, a gente, inclusive debatendo com a questão das obras, se a gente vai manter os jogos ali, porque nós temos uma possibilidade que a arquibancada inferior esteja toda ela pronta em fevereiro do ano que vem. Né? Então nós temos que ver se ela também poderá ser liberada ao público ou ainda não. Como é que está o cronograma das obras? Está exatamente dentro do programado, está indo muito bem. Eu até não me atreveria a dizer que está um pouco adiantado. Porque isso nós poderemos ter alguns momentos. Nós tivemos poucas chuvas esse ano no nosso inverno. Isso ajuda. Isso ajudou. Ajuda muito. Ajudou. Então isso faz com que a gente esteja até um pouco adiantado em relação a isso. Mas geralmente nós temos meses até novembro que podem ter mais chuvas do que tivemos até agora. Isso poderia trazer um relativo equiparação da pequena vantagem que nós temos hoje, então eu não entraria nessa questão. No entanto, o que existe hoje é que um dado importante para eu poder ilustrar sobre o cronograma: a construtora não vem trabalhando sábado, não vem trabalhando domingo, não vem trabalhando à noite. Né? E ela sabe, isso é contratual, ela tem que estar com o estádio pronto em dezembro de 2013. Então, se houvesse uma preocupação qualquer, eles ampliariam algum turno, trabalhariam nos sábados, trabalhariam no domingo, quando o Internacional não joga aqui. Acelerariam, de certa forma, né, presidente? Nós tivemos alguns feriados aí que a construtora poderia ter trabalhado, também não trabalhou. Ao contrário da grande maioria dos outros estádios, né, que estão trabalhando em 3 turnos, exemplo aqui. Nossa, aqui, nós temos, que o Beira-Rio existe uma questão assim, ele por já estar pronto na parte estrutural, muita coisa é feita fora. Então, por exemplo, assim, a cobertura já está encomendada. Vai começar logo a ser colocada esse ano ainda, né? Agora em dezembro. Isso. Agora em dezembro. Então, toda a arquibancada inferior que está sendo trocada, ela é feita fora e vem somente para a montagem dentro do estádio. Muitas coisas, as estruturas metálicas das suítes novas também está sendo feita fora. E será somente vem para a montagem dentro do estádio. Então tem muita coisa paralela que vem sendo feita fora do estádio e chega depois no seu momento adequado para isso. Por isso que naquele momento, eu vou me permitir falar na troca do gramado, que haverá uma drenagem. Nós também podemos, e a gente vem trabalhando em cima disso, encurtar o tempo, que num primeiro momento se falava em 6 meses de paralisação do estádio, de formas que a gente pode adiantar uma série de coisas, né? A drenagem, por exemplo, encomendar a drenagem, trazer ela, deixar ela já pronta. No momento que for para trocar a grama, nós termos uma intensiva, aí sim trabalhando talvez 24 horas por dia, de formas a retirar toda a drenagem e o gramado que tem hoje, para que a gente encurte o tempo, o prazo de troca do gramado e da drenagem. É que uma questão importante, até que o senhor falou agora sobre a cobertura, né, que vai envolver, obviamente, aquela parte superior que hoje está aberta para o público, não vai poder utilizar, né? Então, por isso, dezembro, né? Dezembro que são as férias dos jogadores, a paralisação do campeonato. Mas o início do gauchão só teria também um prazo aí de não utilização, né? Não necessariamente, não necessariamente. O estádio poderá... o único momento que se prevê hoje do estádio ficar fechado é quando trocar o gramado e a drenagem. A previsão é para quando? Agosto do ano que vem, não? Por aí.
Então ficaria 6 meses entre agosto e janeiro de fevereiro. E dezembro de 2013. Tudo que é o pronto para dar o ok do estádio, para estar a inauguração. Porque o estádio, a partir de maio, agora do ano que vem, terá muitas áreas do estádio que estará em parte de acabamento, colocação de granito, elevadores. Nós teremos 16 pontos dentro do estádio que serão de acesso e de saída dos torcedores. Essa questão toda já vem sendo também trabalhada e deverá estar pronta também até fevereiro do ano que vem. Maravilha. O Camarote FC faz um rápido intervalo e na volta a gente vai abrir espaço para as perguntas de você, sócio Premier FC, assinante do Premier FC Internacional e da Globosat HD. Não saia daí, a gente volta já com Camarote FC. De volta com o Camarote FC, recebendo hoje Giovanni Luigi, presidente do Esporte Clube Internacional Colorado Gaúcho. Presidente, vamos abrir espaço para as perguntas dos sócios Premier, assinante do PFC Internacional e da Globosat HD. Muitas perguntas do Brasil aqui para o senhor. Agora que vem. Rapaz, tem boas perguntas, boas perguntas. E uma pergunta logo quente do Anselmo Feb, de São Paulo. Ele pergunta: boa noite, presidente. O Leandro Damião, com a venda do Oscar, fica no Inter até a Copa de 2014? O torcedor quer saber de time, né? Não, Anselmo e a todos, tomara que sim. Tomara que sim. Ele, até o final desse ano, fica no Internacional. Logicamente que quem for o presidente, na oportunidade, avalia, quem está na gestão naquele momento, avalia se os valores, avalia a situação do clube, avalia essa questão toda, se eventualmente o clube já tem alguma reposição para o lugar e avalia se é o momento de fazer o negócio. O Internacional utilizou e utiliza há muitos anos esse modelo de fazer a venda de atletas e a sua reposição. Isso aconteceu mais claramente em 2001 com a venda do Fábio Rockenbach e do Lúcio, e vem se mantendo assim ao longo dos tempos. Depois a gente vendeu Rafael Sobis, Nilmar, tantos outros jogadores que acabaram sendo formados no Internacional. O Alexandre Pato, não tinha nem 18 anos, foi vendido. Daniel Carvalho, né? Daniel Carvalho, Tyson, Walter, enfim, tantos jogadores que acabaram sendo formados. E o Internacional adotou esse modelo com sucesso, porque o clube cresceu com esse modelo. Mesmo vendendo esses jogadores, o clube foi crescendo, conquistou grandes títulos. Em 2005 só não foi campeão brasileiro, por aquela mudança que aconteceu nas últimas rodadas, mas ele tinha todas as condições para ter sido campeão. Logo em seguida, em 2006, ganhou a Copa Libertadores, o Mundial e assim por diante. Então, o segredo não é, eventualmente, não vender algum atleta. Isso o Real Madrid faz, o Barcelona faz, o Milan faz, mas é ter a competência de ter uma reposição à altura, muitas vezes até superior àquele atleta que saiu. Hoje o Internacional, quando vende um atleta, ele não tem uma espada na sua cabeça de saber que tem uma dívida por trás e que precisa se desfazer daquele atleta para que entre um recurso financeiro. Hoje o Internacional senta numa mesa e entende que aquele jogador tem um determinado valor. E se não for assim, a gente não faz o negócio. É o que aconteceu agora com o Damião. Com o Damião. Foi por isso que o senhor recusou 23 milhões de euros pelo Damião agora, não? O Damião, e isso eu seguidamente falo isso, assim, se nós pegarmos a primeira proposta do Damião, foi em junho de 2011. Agora, em agosto, nós também tivemos propostas altíssimas por ele. De junho de 2011 para agora, passados 14 meses, ele ficou aqui no Internacional. Ele teve uma valorização extraordinária, ele vale hoje muito mais do que valia naquela oportunidade e nos deu um retorno esportivo também.
Ele não só, hoje eu tenho um ativo importante do clube, mas ele deu um retorno esportivo, porque ele atuou, fez gols, foi goleador, foi decisivo no Campeonato Gaúcho agora, na Recopa, que o Internacional ganhou o bicampeonato, e ao longo das partidas. Então, haverá um momento, no meu entender, que o clube venderá o atleta, até porque todo jovem tem, ele menos do que outros, mas todo jovem tem aquela aspiração de morar na Europa, de conhecer novos desafios, e o Internacional, então, quando fizer o negócio, tem que fazer um negócio muito bom para o clube e fazer com que também, com antecedência, tenha planejado a sua substituição. Presidente, o Tiago Alessandro Ramos da Silva, de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, ele pergunta ao senhor: muitos citam que o senhor herdou um bom legado de administração de outros presidentes, Fernando Carvalho, Vitório Pífero, mas não há perfeição, diz o Tiago, né? O que o senhor, na sua humilde opinião, o que o senhor acha que agora está melhor ou próximo da perfeição? Pergunta o Tiago Alessandro. Eu participei de todas essas gestões dos últimos presidentes, dessa mudança toda. Participei, seja como vice de administração, de finanças, vice-presidente de futebol, estive permanentemente junto com os ex-presidentes, e entendo que o clube hoje mantém uma formação, ele é muito competente na formação de atletas, é competente na gestão financeira do clube, na questão patrimonial, e nós estamos mantendo isso. E, por exemplo, hoje o Internacional tem uma safra de jogadores, tanto nos juniores como no juvenil, que deverá ser uma das maiores safras de jogadores da história do clube. Tal a quantidade de atletas que estarão subindo, e já estão alguns deles subindo para as categorias de base, para o grupo do profissional. Nós temos o Rodrigo Dourado, o Marlon Bica, o Otávio, que já atuou em algumas partidas da equipe profissional, em praticamente todas as posições. Goleiro, por exemplo, o Internacional tem goleiro para mais 10 anos. Além do Muriel, que tem se destacado, nós temos o Agenor, que é extraordinário, e o irmão do Muriel, o Alisson também, que também é um ótimo jogador. Então, no Seleção mínimo, brasileira, né? No mínimo, para 10 anos o Internacional tem goleiro, né? Nós hoje estamos trabalhando na formação de lateral direito e lateral esquerdo, que sempre foi uma dificuldade do clube, sempre foi uma dificuldade, porque os melhores jogadores hoje, desde pequeno, né? O que o melhor jogador ele quer jogar? Quer jogar com a 10, quer jogar com a 9, então os bons vão para essas posições. Lateral, aquele que é bom não quer jogar na lateral. Volante, então, nem se fala, né, presidente? Volante, Criar um volante, né? Hoje em dia... Não, a dificuldade do futebol brasileiro, né? Lateral esquerdo. Não é só do Inter, não, é verdade. Então, assim, hoje nós temos o Jackson, que é um menino que está no grupo aí, que veio do Criciúma, e que é um zagueiro, que tem um potencial enorme. Nós temos o Rodrigo Moledo, que também vem atuando desde o ano passado e tem mostrado uma condição boa. Nas laterais, nós hoje temos, por exemplo, o Kleber, mas trouxemos o Fabrício da Portuguesa, que vem dando uma ótima resposta, que ainda é bastante jovem, que deve, então, ter uma vida útil bastante significativa dentro do clube. E o importante é isso, é que a gente tenha essa questão resolvida. Nós estamos trabalhando numa questão que, para mim, é fundamental, e que isso deve ter uma construção mais efetiva a partir do ano que vem, que é no centro de treinamentos. Porque o Internacional cresceu muito nesses anos, né? Todo mundo reconhece isso. No entanto, hoje o clube não tem um centro de treinamentos aí que a gente possa dizer que tu tenha 15 campos de futebol, que tu tenha uma estrutura extraordinária, né? Hoje ainda o Inter não tem isso. Nós estamos trabalhando em cima disso, e esse é, para mim, também um dos pontos chaves que nós poderemos dar um salto. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo com o centro de treinamentos? Hoje o Internacional tem 5, 6 campos de futebol, tem um CT em Alvorada, tem também ali no Parque Gigante, que fica anexo ao Estádio Beira-Rio. No entanto,
no meu entender, um centro de treinamentos, ele é a capacidade instalada, como se fosse uma fábrica, né? O Internacional não deixa de ser uma fábrica, ela produz jogadores de futebol. Então, no momento que tu tiver a capacidade instalada dessa fábrica maior, com mais estrutura, a tendência, já que nós temos uma coisa fundamental que é a expertise. O Internacional tem essa expertise, é como o número de associados. Existe uma receita, não é por acaso que nós temos um número de associados tão significativo. Ninguém faz as coisas por acaso. Então essa expertise na formação de atletas, na captação de atletas novos, com um centro de treinamentos realmente maior, nós teremos uma possibilidade maior de ter uma produção de mais atletas ainda. Qual é o orçamento anual do Inter, presidente, especificamente para o futebol e o orçamento do clube? Hoje o orçamento do clube ultrapassa os 200 milhões de reais. Nós acreditamos que deva fechar o ano de 2012 em torno de 250 milhões de reais. E para o futebol, quanto seria? Para o futebol, em torno de 200 milhões. 200 milhões. O Criciúma, na Série B, teve aqui no programa passado 15 milhões de reais. Presidente, Orçamento para o ano, né? A diferença é incrível, né? Ainda na área das finanças, porque eu acho que até a área que o senhor gosta é mais forte, porque mexe com isso desde muito tempo, né? Até por profissão. O Internacional, depois que vai, com a Copa, com a remodelação do Beira-Rio, vai receber um estádio que é um brinco, não é? Mas o rendimento para o Internacional será limitado à bilheteria, aos sócios e ao estacionamento, se é que eu li direito o contrato, o que foi publicado pelo Internacional, o contrato com a empresa. O Internacional mantém com o estacionamento por um período não, porque ele será um edifício garagem construído pela construtora e por 20 anos ele continuará explorando esse estacionamento. Com 3 mil vagas, né? Com 3 mil vagas. Nós temos um outro estacionamento térreo, grande também do Internacional. Esse fica com o Internacional. Mais a bilheteria. Mas todas as outras receitas permanecem do clube, com exceção de 5 mil cadeiras VIPs, que a construtora terá no estádio, e as suítes e camarotes. As demais receitas, como associados da televisão, todas as outras, a bilheteria, ações de marketing, shows, todos os shows ficam com a construtora. A exploração comercial ali do entorno fica com a construtora, né? Mas isso com um estádio hoje... Durante quantos anos, presidente? 20 anos. No entanto, nós teremos um estádio de tal modernidade, de tal... quantos turistas ao longo dos próximos anos também terão interesse de ir no Beira-Rio, mesmo não sendo torcedores do Internacional? Quantas pessoas terão interesse, ou mesmo colorados hoje de outros estados ou do interior do Rio Grande do Sul, que no mínimo 1 ou 2 vezes vão querer ir no estádio Beira-Rio pela novidade, sem contar que nós teremos um atrativo muito grande, que nós teremos um shopping no estádio Beira-Rio. Esse shopping será explorado pela empresa? Será explorado. No entanto, o Internacional poderá saber captar dessas pessoas que frequentarão o complexo, nós teremos que ter capacidade para saber captar dessas pessoas formas de buscar uma arrecadação extraordinária. O detalhe é que todas essas grandes arenas, os grandes estádios que o Brasil inteiro vem construindo e no caso específico do Inter reformulando, assim como o Atlético Paranaense, eles passam a ser também grandes pontos turísticos, né? Não só para quem é torcedor do clube, mas para quem está visitando a cidade. Eles vão ter esse tipo de... Se a parte comercial, se as lojas, por exemplo, a exploração será da empresa que está reconstruindo, a parte do clube é muito menor. É que tem alguns modelos de arena que tem uma divisão de lucro. Shopping, né? Hoje a gente não tem. Sim. Hoje nós não temos edifício garagem, nós temos um estacionamento térreo. Então esse edifício garagem, para que a construtora consiga recuperar o dinheiro investido, ela explorará por alguns anos. Depois passa a ser totalmente propriedade do clube. Inter, né? No entanto, o Internacional
e aí existe uma questão que a gente já vem tratando, é no aspecto comercial, de fazer com que essas pessoas que eventualmente vão durante um dia da semana para gastar ali em alguma loja, o clube saiba... De alguma forma, deixa para o clube também a sua parte. Exatamente. Presidente, o Gigantinho, como o pessoal em casa deve lembrar, porque é um local assim muito conhecido lá de Porto Alegre, o estádio Gigantino, o ginásio Gigantino tem capacidade para 15 mil pessoas, ele está ainda em atividade. Durante muito tempo ele foi importante até para a vida cultural da cidade, porque grandes shows aconteceram lá, sabe? Puxa, tem muitos para lembrar, 15 mil pessoas. Mas ele ficou fora do contrato da Andrade Gutierrez. Existe possibilidade, eu inclusive tenho informação que sim, que a própria Andrade Gutierrez está de repente fazer um contrato paralelo para transformá-lo num ginásio multiuso, aí como os ginásios de basquete dos Estados Unidos, e aí sim, seria uma fonte de receita interessante para o Internacional ou não? Sim, a construtora ela tem uma prioridade de 1 ano para formatar uma proposta para o Internacional de uma parceria. No entanto, nós temos sido procurados por várias empresas que trabalham nesse lado de lazer, de entretenimento, que querem fazer um investimento em uma parceria com o Internacional. Quer dizer, nós temos um potencial de receita, o fato de ter um estádio moderno, um estádio da Copa do Mundo, da forma como será o Beira-Rio, isso trará receitas que hoje o clube não tem, justamente por ter esse estádio, como é o caso que tu bem levantas do Gigantinho. Nós temos, por exemplo, depois do estádio, quem vai para a zona sul da cidade, onde tem o posto de gasolina e tem uma série de comércios, que é um terreno da prefeitura, e que ali todo esse local será um calçamento que a FIFA utilizará durante a Copa do Mundo como uma área very VIP, justamente para que possa atender durante aquele mês da Copa do Mundo. Após a Copa do Mundo, aquela área ela vai ficar livre. Quer dizer que o Internacional já vem trabalhando também, inclusive no aspecto político, numa série de questões para poder beneficiar dessa área, explorando e trazendo um retorno financeiro significativo. Nós temos, por exemplo, que nunca teve interessados. A primeira parte do terreno depois do estádio, onde tem um posto de gasolina e tinha a De Pascoal ali, que agora está fechada, essa primeira parte do terreno do Internacional. Existem interessados, por exemplo, em fazerem 2 hotéis, com uma vista fantástica para o rio, para o pôr do sol do Guaíba, que é famoso em todo o Brasil, que querem explorar. Esse terreno, por exemplo, é do Internacional. Está fora, não tem nada a ver com o contrato do Andrade Gutierrez. Que não tem nada a ver com o contrato do Andrade Gutierrez. Quer dizer, quanto isso poderá dar de receita anual para o Internacional? Até, presidente, tem uma pergunta do sócio Tiago Góes Tomás, de Aracaju, Sergipe, perguntas do Brasil inteiro, né? O Internacional é admirado no Brasil e no exterior, né? Incrível, né? Ele pergunta ao senhor, como o senhor avalia esse momento do Internacional futebol e administração? Ele fala, muitas lesões, o clube foi prejudicado por essas lesões, né? Trouxe grandes jogadores, Forlan, né? O exemplo que ainda não decolou, né? E precisa jogar no estádio em reforma, diz o Thiago, né? E ocupando essa colocação que está, que não está conseguindo chegar no grupo, no G4, chegar ali perto para disputar o título. O senhor acha que ocorreu algum erro de planejamento? Pretende reformular alguma coisa especificamente no futebol para 2013? E essa pergunta, eu imagino que o Thiago imagine que o senhor vá ser candidato a reeleição no Internacional, já que a eleição é em dezembro. Os estatutos permitem, né, presidente? Sim, permitem. E seu coração? É uma questão que nós vamos avaliar um pouco mais à frente. Mais importante do que o nome da pessoa que será candidata, eu entendo que o Internacional, pelo bem do clube, precisa a união de todas as forças políticas, de todos os conselheiros em prol de um plano de gestão. Mais importante do que o nome é nós termos um plano de gestão, olhando o futuro do clube, unindo os movimentos políticos que pensam o Internacional em torno de um trabalho, porque, como bem colocado, nós teremos em 2013 o término das obras e o glamour de um novo estádio. Teremos em 2014 uma Copa do Mundo que o Internacional terá a responsabilidade dentro do Rio Grande do Sul de ser o anfitrião.
Então, muita coisa precisa, é um trabalho gigante que precisará ser feito e, portanto, é importante a união de todos os colorados em torno de um plano, de gestão que a gente possa levar adiante. Eu lembro que o presidente Vitório Pífero esteve aqui no segundo programa do Camarote FC e ele disse que o sonho dele era fazer com que os dois grandes amigos dele, candidatos à eleição, deixassem de disputar e se unissem num nome só. Eu soube que o senhor quis retirar sua candidatura e fazer uma chapa só, mas não houve um consenso? Eu na oportunidade, inclusive, retiraria a candidatura, como claramente eu coloquei isso, até para, se fosse o caso, a continuação do presidente Vitório Pífero, né, numa mudança estatutária para que ele continuasse. Seria o terceiro mandato dele, né? Que seria o terceiro mandato dele, né? Justamente buscando a harmonia do clube. E nós estamos trabalhando, e eu sou um entusiasta dessa grande possibilidade, de nós unirmos o clube. O ex-presidente Fernando Carvalho também vem trabalhando nos bastidores para que a gente consiga encontrar uma unidade, buscando o crescimento do clube e, como eu falei, os grandes desafios que nós teremos em 2013 e 2014. Nós temos, como eu falei antes, uma safra muito boa e numerosa de jogadores dos juvenis, dos juniores. Nós temos a possibilidade de ter esse estádio que estará pronto dentro do prazo. Nós teremos uma Copa do Mundo, nós teremos tantas coisas promissoras dentro do clube, o centro de treinamentos, como eu falei também. E para isso é importante o engajamento de todos os colorados, independente de eventualmente discordar de algumas colocações. Isso não impede a gente sentar numa mesa, de a gente analisar o que é melhor para o clube e eventualmente alguém que pensa um pouco diferente sobre o CT abre mão, mas também pode ter uma possibilidade maior de outro engajamento. Como eu falei, essa própria questão do terreno ao lado do estádio Beira-Rio é uma oportunidade que hoje transcende a um valor muito maior do que toda a reforma do estádio. Então isso que eu acho que essas questões são importantes no clube. É um centro de treinamentos, é a formação de jogadores, é a possibilidade de termos... E isso que é importante, eu tenho certeza que o presidente do clube precisa ter essa liderança, precisa ter essa capacidade de aglutinar a todos os colorados, e eu venho trabalhando com afinco para que isso possa ser possível. Essa decisão é que vai passar, então, presidente, vai passar por esse consenso, então, a sua reeleição, seu lançamento? Eu volto a dizer, por isso que eu me obriguei a citar a possibilidade de que eu abri mão há 2 anos atrás, apesar de ter passado por todos os cargos e até achava justo eu chegar ao último cargo, que é o de presidente, mas eu abri a mão, como posso abrir novamente agora, se fosse o caso, pela unidade do clube, pela união do clube. Então, mais importante do que determinada pessoa como presidente, nós não podemos, num clube da grandeza do Internacional, estar dependente só de uma pessoa. E dá uma dor de barriga nessa pessoa. Mas a reeleição é uma tradição, não é, presidente? É uma tradição. E dentro dessa linha, desse sentido, presidente Giovanni Luigi, como é que é lidar com a administração de um clube que atingiu o status que o Inter atingiu, mas tendo também que enfrentar situações internas, né, como questões políticas, por exemplo? Como lidar em paralelo com essas duas situações, tomando pressão de torcida, tomando pressão de oponente, adversário político? Como é que lida nesse processo, nesse sentido aí todo? Por isso que também se torna importante a unidade. O máximo possível, né? Se a gente não vai conseguir unir a todos, mas o máximo possível. Aqueles que estão fora da gestão, entrando para dentro da gestão, ganharão experiência para que um dia cheguem à presidência. Seria temerário nós colocarmos um presidente que não tenha passado por diversas áreas do clube. Todos os que chegaram à presidência do Internacional passaram, pelo menos nos muitos anos que eu me lembro, passaram por diversas áreas do Internacional. A pessoa é forjada a ser um presidente. Isso aconteceu comigo também. Então é importante que a gente tenha o cuidado de ter pessoas preparadas para assumirem diversos cargos no clube, ganharem experiência e depois ali na frente chegarem à presidência, que é um orgulho, é uma alegria, é o ápice, né, de um torcedor chegar a ser presidente do clube que ele ama. Presidente, eu vou abrir espaço para a rodada final de perguntas do Camarote FC, começando pelo José Maria de Aquino.
Presidente, agora vamos falar um pouquinho só de futebol e da sorte que o Internacional teve de receber, quase que de mãos beijadas, né, de graça, caiu no colo do Internacional, um jogador como o Oscar, não é? E no momento em que faz uma boa compra dele com o São Paulo, aparece um clube interessado a pagar, sei lá, 50 mil vezes mais. Foi sorte, presidente, ou já tinha alguma coisa assim que estava meio encaminhado? Não foi sorte a venda agora, assim como não foi sorte quando ele veio para o Internacional. Diversos clubes estavam atentos, porque quem era o Oscar antes, né? O grande público não conhecia. O Internacional, com a expertise que eu relatei antes, que tem, sabia que tinha esse menino que poderia, estando na mão de um clube que tem essa capacidade, melhorar os seus fundamentos, aprimorá-lo fisicamente e fazer com que ele virasse um grande jogador como ele é hoje. Ele, para mim, é o novo Kaká, é o Kaká dos anos 2000 e em diante agora, 2012, 13, da Copa do Mundo, será um grande jogador. Só vem crescendo, esse é um jogador que só vem crescendo. Então o Inter foi competente lá atrás e agora, nessa negociação, nós buscávamos um acordo com o São Paulo, esse acordo foi feito e não havia nenhuma negociação ainda pelo jogador. Naquele momento eu posso dizer, diria se tivesse, mas não teve. Apareceu uma oportunidade de negócio, um negócio extraordinário para o Internacional. O Chelsea vai disputar o Mundial de Clubes em dezembro, precisava de um jogador diferenciado e aí então nós fizemos esse negócio que para mim foi muito bom para o clube. Diogo Olivier. Presidente, além dessa questão da pacificação, que hoje o Inter é um clube que não é um clube unido como foi no começo, na virada do milênio, em que engatou os títulos, né? Um clube ao contrário, desunido, né? Tem uma divisão muito forte. Mas o que é preciso fazer no grupo de jogadores? Uma das críticas fortes que se faz ao Internacional é que o grupo de jogadores, vários deles, a base desse grupo de jogadores já tem mais de 30 anos e não tem tanto fôlego assim para encarar uma rodada tão forte, ainda mais no ano que vem, né? Que a Copa do Brasil vai ser mais larga ainda, o calendário vai ser mais apertado. Guinazu, Bolívar, o Índio tem 37 anos, D'Alessandro, enfim, o próprio Forlan, vários jogadores acima dos 30 anos. É preciso fazer uma juvenilização, digamos, do grupo do Internacional, ou mais que isso, fazer uma reforma desse grupo de jogadores atual? Essa mescla, para mim, é saber fazer a mescla, né? Trazer jogadores que vêm crescendo, com alguns jogadores experientes. Isso, todos os títulos do Internacional também passaram por isso. É importante ter no grupo jogadores experientes. Então, nós temos muitos jovens que estão chegando ao grupo principal e que darão uma resposta importantíssima no clube e a gente espera que esse trabalho que vem sendo feito, muitas vezes a gente vê um jogador, nós vamos jogar, por exemplo, no Rio de Janeiro, e vem na delegação um menino que às vezes sobra do banco, mas é um estágio, ele começa a conviver com a delegação, começa a viajar, começa a ter o contato para ir ganhando experiência, depois chega uma outra etapa que ele fica no banco de reservas e em alguns momentos vai entrando na equipe. Então essa transição é que o clube também precisa ter o cuidado de ir dando oportunidades para esses jovens que darão, dentro dessa mescla, uma vantagem muito importante. O Índio, por exemplo, o Índio é um jogador que tem 38 anos, mas vem jogando. Às vezes um jogador com 32 não consegue, ou até com menos não consegue. O Índio tem uma regularidade espantosa, é um jogador realmente com nível de força, que isso o Internacional acaba medindo e acompanhando. Se machuca pouco, né? Se machuca pouco, é um jogador com nível de força muito bom, uma regularidade extraordinária, um jogador importantíssimo. E o que nós fizemos? Acabamos de renovar o contrato dele para o ano de 2013. Ele tem mais um ano de contrato, porque nós, na nossa avaliação, entendemos, ouvindo o departamento médico, ouvindo o departamento de fisiologia, a questão física do atleta e a parte técnica com a comissão, entendemos que ele teria como ter mais um ano de contrato. E isso será avaliado daqui a um ano, se ele eventualmente tem jogadores que conseguem, né, ter esse nível, mas por outro lado nós já estamos preparando
né? Tem o Romário, que é um jogador que está fazendo 20 anos agora, foi sempre da seleção brasileira, que está sendo preparado para entrar na equipe principal. Nós temos o Jackson, que é aquele menino que eu falei antes, que veio do Criciúma, se formou no São Paulo e que hoje vem sendo preparado, já fica em vários jogos no banco de reservas. E essa transição é que nós temos, podem ter certeza que a gente tem esse cuidado de também ir preparando os jovens valores para a equipe. O senhor até falou, né, que o Internacional está preparando uma das melhores, se não a melhor safra de jogadores novos. Exatamente. A torcida pode esperar coisa boa aí, né? Jader Rocha, sua última pergunta para o presidente. Com relação ao desempenho do time para essa reta final de Campeonato Brasileiro, e a torcida tem falado muito a respeito da campanha irregular e que o time ainda não decolou na competição, presidente Giovanni Luigi, como projetar esse final e o que se esperar com esse mesmo grupo de jogadores para se aproximar de um G4 e eventualmente brigar, né, por uma vaga na Libertadores do próximo ano? Eu ano. vejo que nós, com o grupo, né, sem as convocações e sem eventualmente lesões, nós temos um grupo extraordinário. Aquele jogo que nós fizemos contra o Flamengo, algumas rodadas atrás, onde o Internacional ganhou dentro do Beira-Rio por 4-1, esse é o time que o Internacional, é essa configuração que nós entendemos que podemos dar um salto agora, com a presença, né, o Guinazu seguidamente foi convocado para a seleção argentina, o Forlan, o Leandro Damião, então nós tendo todos esses atletas, tendo com a equipe praticamente toda ela sem eventualmente lesões e sem as convocações, e isso deve acontecer a partir de agora, nós temos todas as condições, né, nessas mais de 10 rodadas que faltam, de chegar novamente entre os principais equipes. Eu me lembro que o ano passado, até a última rodada, nós ficamos, muitos não acreditavam, especialmente quando faltavam 5, 10 rodadas, 15 rodadas, que o Internacional não chegaria nem a Libertadores, e acabou chegando, né, ganhando do seu rival na última rodada, por 1-0 ganhamos do Grêmio. E novamente esse ano eu tenho certeza que nós teremos um grande crescimento a partir de agora. Maravilha, estamos chegando ao final de mais um Camarote FC, edição 25. E como já é tradição aqui, o recado final do presidente Giovanni Luigi para a torcida do Colorado. Presidente. Bom, mais importante de tudo, por tudo que foi colocado aqui, por tudo que eu coloquei aqui, conclamar aquele torcedor que ainda não é associado do Internacional, que entre no nosso site, faça a sua associação, e eu lanço um desafio. Os primeiros 1000 associados a partir desse programa entrar no ar, serão contemplados com materiais do Internacional que ultrapassam em muito o valor das primeiras mensalidades. Sem contar... Só falou no site do Inter, presidente, só para... www.internacional.com.br. Fácil. Então, é muito fácil. Corra lá, hein? Já pode entrar agora. Começa a entrar agora, nós temos um controle rigoroso com o endereço, aqueles que moram distantes, será remetido pelo correio, materiais do Internacional que dará muita alegria a esse torcedor que ainda não é associado. Maravilha, maravilha. Obrigado, presidente Giovanni Luigi, pela sua entrevista, pela sua presença e boa sorte ao Internacional nesse Campeonato Brasileiro, essa reta final de ano e essa programação toda para preparativos para o ano que vem, o estádio ficando pronto e para a Copa do Mundo de 2014. Quero agradecer também ao José Maria de Aquino por mais essa participação, esses 2 anos juntos aí, meu companheiro de sempre. Obrigado, Zé. Eu que agradeço. Ao Diogo Olivier, que sabe tudo de Internacional, do jornal 0 Hora, conhece os bastidores, está sempre ali, a perguntinha sabe certa. Sabe tudo e mais alguma coisa. Perguntinha certa para o presidente Giovanni Luigi. E é o carioca Jader Rocha também. E é o carioca Jader Rocha. Neo-carioca não, carioca agora. Sem esquecer das raízes, né? Sem esquecer das raízes. Mas eu que agradeço também a presença, a oportunidade. Tomara que possa voltar outras vezes aqui, viu? Não, sem dúvida. Igualmente. Foi um prazer e recebê-los aqui. E é claro, a você, sócio Premier FC, assinante do PFC Internacional e também da Globosat HD, que mais uma vez todos vocês nos ajudaram a fazer esse programa com as suas perguntas e com a sua audiência, que é muito importante nesses 2 anos do Camarote FC. Camarote FC volta na segunda quinzena de outubro,
com edição 26. Espero vocês, um abraço a todos e até lá.